Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namaha Shri Krishna Lila Katane Sudakshana Dhari Madhuri Gunashtaiktam Varam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shirafa Namami Shri Dandina Bhakti Shuru Mancha Shri Krishna Padavridita Kadidi Chaitanya Lila Amrita Sar Saram Narayanam Tam Satatam Prapade Tavavasmi Tavavasmi Nadivami Tvagina Iti Vinayarabhitvam Namam Charanantikam Mahavranta Jagadharma Ki Jai Shila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai Shila Gurudev. Então, o Prabhu Gaura pediu para eu dar uma revisão, lembrar um pouco, parece que não ficou gravado, né, uma parte do último estudo. Aí eu vou fazer uma pequena revisão aqui do Jayavadharma, no capítulo 31, intitulado Madhura Rasa, o Swarupa de Krishna, o Nayaka e as Swakiya Nayikas. Então, vou voltar aqui um pouquinho. O meu estudo é meio orgânico, eu não sou tão assim, parei tanto, não, tá mais, tudo bem, vou começar por onde eu me lembro um pouquinho. Então, né, lembrando, né, tem o Nayika e os Nayakas. Nayaka é o herói, o protagonista, não, o aventureiro, e as Nayika são tudo isso aí femininos. Na verdade é Naika, não é isso? Naika. Então, o Vijaya Kumar está falando sobre o Goswami, né, sobre alguns aspectos de Krishna, de ter um upapati, ou seja, um amante, né, um amante extraconjugal. Você falou pati, é marido, né, Jagatpati, e upapati, esse prefixo upa quer dizer perto, como os Upanishads que a gente já viu, né? Upanishad, aqueles tratados védicos bem filosóficos, bem difíceis. Por isso que fala Upanishad, Nishad é sentar, né? Uma tribo, os nichados, eles ficavam sentados e se reuniam. E upa pertinho, você tem que sentar perto do seu mestre para ouvir direito aquilo ali, porque o Upanishad é muito difícil. Então, o Upapati, também que ele está perto, né, nesse sentido, não necessariamente fisicamente, mas ele parece que é um marido, mas não é, né? Enfim. E ele ficou meio, perguntou, vem cá, mas como é que ele pode ser um amante nesse sentido? E o Goswami começa a explicar ele, em especial sobre a natureza de Krishna, né? Como sendo o Savishesha, como tivesse características, né? Que isso é que vai dar mais doçura a Krishna. Né? Isso ele faz um prólogo para explicar o Papati. Ele fala isso aqui, eu até sublinho umas partes, são, eu particularmente acho mais interessantes, porque Krishna ele tem essa característica de ser que é mais conhecida entre as pessoas, né? De ser Atmaramata, ou seja, ele ser satisfeito em si mesmo. O que é que acontece, né? Muita gente pensa assim que Deus ele é autossatisfeito, e então ele não precisa de mais nada. Né? Tem um cunho pessoal aí também. Né? Deus ele é uno, ele é autossatisfeito, não tem nada, não precisa de nada. Né? Também tem isso, também tem isso. Mas eles dizem que justamente para saborear essa coisa extraconjugal, né? Tanto a conjugal quanto a extraconjugal, ele adquire, ele se expande, ele tem outra característica que é parar a matar, né? Ou seja, de usufruir com outrem,
Então ele tem essas duas características. Eu estou olhando aqui que está chovendo, eu botei uma roupinha ali. É, tem essas características, ele tem tanto essa característica de ser feliz em si mesmo, né, quanto a mais doce que é ser feliz com outrem, né, mais ou menos dividir essa felicidade com outro, e o que os outros assistam nessa felicidade. Então, essa é uma característica pouco conhecida nas teologias. Esse parará matar, né? Característica tanto quanto desconhecida, né? Que é isso que vai dar vez tanto a sua kia, que é o amor conjugal, quanto para a kia. Até outro dia, eu não sei, estava explicando para alguém, imagina, né? Krishna, Deus sozinho, é legal, ele tá, só que ele não precisa de nada assim, mas é muito mais divertido, né? Deus, as pessoas que falam que a fim de fazer lila, Krishna se expande. Ele poderia realmente estar satisfeito em si mesmo, mas ele vai se expandindo e ficando tudo mais doce ainda. E, né, a partir desse, dessa lógica aí, dessa premissa aí, ele fala que, né, existe um espectro de raça, né, toda uma conjunção, vários tipos de raça, e ele chega até a suaquia e depois a paraquia, né, e cada um vai sendo mais doce. Quanto mais ele se expande, quanto mais variedade, mais doce. A Prabhupada dizia assim, a variedade é a mãe do prazer. Até aqui nesse mundo, né, se você faz sempre uma coisa, tem uma rotina, é muito chato, né? Então, ó, a gente está sempre procurando, quer viajar, quer comer uma coisa diferente, né? Essa roupa já está velha, estou cansado dessa roupa, desse sapato, quer mudar, esse curso já me enjoou, quero outro curso, e assim por diante. Então, a gente está sempre procurando essa variedade. E como aqui é um reflexo do transcendente, né? Lá também tem essa variedade enorme. E depois ele começa a perguntar sobre ah, o plano transcendental, Goloka e Gokula, essa divisão que existe. De novo, as pessoas pensam que o céu, sei lá, a morada celestial é uma coisa só, e ele fala, né, que tem várias divisões de acordo com a doçura. Então, tudo é doce, mas a medida é para você medir. É interessante que aqui, às vezes, uma coisa é maior que outra, é melhor que outra, e existe essa medição. Maya é medir também. Maya, literalmente, quer dizer você mensurar. Mas lá tem Yoga Maya. Então, Maya é um reflexo daquilo lá. Então, lá também existe uma medida, né? Só que essa medida é em caráter de doçura. Tudo é doce, super doce, tudo é perfeito, mas tem o mais que perfeito, não tem um verbo mais que perfeito. Plus que parfait em francês, né? Então tem o perfeito, tem o mais que perfeito, perfeitíssimo, super perfeito, não? Uma coisa assim. Então lá é o doce, o mais doce, o docíssimo e o extremamente doce, tem essas coisas. Então cada morada são perfeitas em si, né? Como tem aqui na introdução a Chopadchara, né? Om Purnanadaf Purnanidam Purnapurnadachate Purnasya Purnamadaya Purnaiva Vashishate. Tudo é pleno em si, né? Om Purnam Adaf Purnamidam. Tudo é pleno. Purna quer dizer pleno, cheio. Tem Gaura Purnima. Então, só que essas partes perfeitas, elas se expandem em partes completas e perfeitas também, né? Só que no caso aqui, cada um é mais doce.
que outro, né? A medida é doçura, né? A fita métrica, ela é feita de açúcar cândia. E ele vai falando dessas moradas. E, na verdade, a gente parou nisso. Ele falou um pouco também dos sadakas, dos praticantes, do vasto, aqueles que são vasto-sida e o swarupa-sida. Os vasto-sida são perfeitos, já estão em outro plano. E o swarupa-sida, ele é perfeito, mas ainda está na matéria, né? Até em outras linhagens existe também essa gradação de perfeito enquanto está aqui e o perfeito quanto está completamente transcendental, tem suas diferenças, óbvio, né? Hum, né, ele pergunta se está presente aqui, está presente em Goloka, que ele divide a princípio aqui como sendo Gokula e lá no transcendente Goloka, ou seja, aqui quando eu falo, é quando esse Goloka, esse plano transcendental, se manifesta na Terra. Srila Prabhupada também dava o exemplo de embaixadas. Ele chamava, os templos são embaixadas de Vaikunta. Então, o Goloka na Terra, que se chama Gokula aqui, tem essas nomenclaturas um pouco diferentes, seria como uma embaixada. Ou seja, na embaixada, o que acontece? Valem as leis do país. Né? Então, a Prabhupada sempre dá uns exemplos práticos muito bons. Então, né, você está, óbvio que nenhuma analogia é super e perfeita, que a gente está na matéria, mas quando você entra numa embaixada, teoricamente, outro país não pode invadir ali, você não pode entrar na embaixada. O cidadão está protegido, né, ele sob a tutela, sob as leis do seu país natal. Então, Vraja, em qualquer lugar sagrado, ele estaria sob a tutela do mundo transcendental. Né? Lá tem o cônsul, né, o embaixador consulado, tem o embaixador. Então, você é tratado, né, daquela forma ali. Não, você não pode tocar, né? Mesmo um criminoso, ele não pode ser tocado ali pelo país externo, né? Ele vai ser deportado, lá o que, whatever. Né? E tem o abrigo, né? Você pede o abrigo à embaixada, você vai lá, se abrigou na embaixada, e ele faz todos os seus documentos, para, né? Perder o documento. Então, em Vrádia é meio assim, né? Se você vai morar em Vrádia e fixa em Vrádia, mas o corpo vão fazer seu documento perfeito, né? A gente perdeu, não sei, é só uma rua, estou perdida aqui, não sei. Estou pensando que eu sou fria, né? Pela Goura. Aí as meninas da embaixada, elas vão falar, não, você é uma golpe, cara. A gente vai fazer aqui, ó. Escrever aqui. Digita aí, golpe tal, 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 tal. Vai botar você no avião e vai para Vrade. Enfim. Aí ele falou que tem essas não diferenças, que ele é não diferente. E a gente parou por aqui mesmo. Vou retroceder só um pouquinho. Que a gente já está terminando praticamente esse capítulo. E por último, né, voltando ainda um pouquinho, ele fala, né, essa não diferença, essas particularidades, é que em Goloka, no plano transcendental, ambos são transcendentais, mas só para ser didático, né, extramundo, existem, certo, abhimanas, que são concepções. E aqui essa concepção, ela se personifica. Aí deu o exemplo do próprio Abhimanyu, que é o marido de Srimati Radharani. Até o nome que a gente comentou é bem interessante. O nome dele, Abhimanyu, vem de Abhimana, de concepção. Ou seja, eu penso, né, eu sinto que tem aquilo ali, mas aquilo ali não existe mesmo na sua forma física. Então, em Goloka, vai ter, né, Radharani e certas meninas, elas acham que são, tem essa coisa, ela é casada, mas o próprio marido dela não aparece lá. Os maridos dela, né, não aparecem lá.
E aqui ele se personifica, esse Abhimana se personifica como Abhimanyu, e tem até umas características interessantes que o Abhimanyu ele é, impotente. Bom, são características. Enfim, vamos lá, voltando aqui. E ele fala que tem essa divisão, e daí o Vijaya diz assim, ó, então devemos meditar nos aspectos apropriados de Ashta Kaliya Lila por uma deliberação apropriada, porque ele falou dos dias, Ashta Kaliya Lila, Lila são os passatempos transcendentais, Ashta são 8, Kaliya vem de Kala, que são as divisões do dia, né? Ok? Kaliya tem a ver também com tempos, né? Então, o dia de Krishna, o dia e a noite, são divididos em 8, por isso que chama Ashta Kaliya Lila, que tem a ver com os 8 estágios também do Sadhaka, e que tem a ver com os 8 versos do Shikshastra, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Depois, eu não sei se o Mahakala está lendo, que tem esse livro que é belíssimo, né? Sri Bhajanarahasya. Não sei se ele vai traduzir, provavelmente mais cedo, mais tarde ele vai traduzir. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala sobre essas 8 partes do dia, né? E tem as 8 partes do dia de Krishna também. As primeiras tem partes que são divididas em horas, né? Então de 2 horas e 24, e os passatempos mais doces, que é do meio-dia, eles têm 2 e 24, dá 4 e 48, e também à noite, já madrugada, 4 e 48. É o dobro desse horário. É isso, outro assunto, né? Por enquanto. Mais tarde ele vai falar. Ok. Aí ele falou, o Goswami fala assim, vou repetir, porque... Então devemos meditar nos aspectos apropriados de Ashkalia pela nossa deliberação apropriada. O Goswami fala, não, não é assim. Aquele que tem o darshan de Vrajalila deve lembrar-se de Ashtakaliya Lila de acordo com a sua percepção, né? Com a sua visualização. Pela misericórdia de Krishna, a Lila manifesta-se no coração do sadhaka pelo poder do seu bhajna. Não é necessário tentar aprimorar os bhavas da Lila pelos seus próprios esforços. Acho que até comentei isso da outra vez, que teve uma moda aí, né, a moda entre os devotos aí, de meditar nesses passatempos. Né? O que houve? Ah, a gente ficava muito, em tempos atrás, a gente ficava muito preso a só essa alçada, né? Era aquela coisa, você não é seu corpo. Então, quando começou a vir o Brasil é fogo, né? Sempre chega tudo aqui por último. Então, quando começou a vir essas escrituras novas, coisas novas que a gente não sabia, né? A gente ficou maravilhado, né? Não é só cantar, não é só 4 princípios, não é só essas coisinhas que a gente ouvia na aula, que a gente já estava até, com todo respeito, é super necessário, tem que ter mesmo, né? Mas tem coisas além. Mesmo que a gente não faça, é bom saber isso para almejar uma coisa mais avançada. Senão a gente cai naquela coisa ali, meio. Não se aprofunda muito. Então, pessoas que queriam, agora vão meditar na escala vida, que também está errado, né? Como ele falou aqui, é pelo nosso próprio esforço. Inclusive, isso pode ser prejudicial. Né? Digamos que tem a pessoa ignorante do assunto, ela, vou meditar que eu sou uma golpe. Aí ele imagina uma forma de mulher, que é uma projeção antropomórfica aqui, né?
Imaginar que eu estou numa forma de uma golpe com saia tal, xarixe, manto, que eu estou cozinhando para Cristo. É uma viagem, né? Isso pode dar muito errado. Como a gente viu alguns exemplos mais tarde, a gente viu que isso deu muito errado, né? Então ele fala que não é isso, né? Pelo a própria lila vai se manifestar no coração quando essa pessoa se entrega ao mestre, faz o que serve ao mestre. Essas coisas elas vão implodir, digamos assim. Elas vão pulular em você e não é que eu vou, não, senão isso é um produto da mente. Eu estou vendo com os meus olhos materiais, eu estou vendo com a minha experiência que eu tenho desse plano. Então, eu acho que uma mulher assim, que louco é assado, que a cozinha é assim, assado. Aí não é assim, é completamente errado. Aí o Vijaya faz assim, Yadrishi Bhavanayasya Siddhi Bhavatita Drishi. De acordo com essa lógica, a perfeição que uma pessoa alcança corresponde exatamente ao tipo de meditação realizada na hora do sadhana. Então, me parece que uma pessoa deve realizar um, uma meditação imaculada em Goloka. Goswami diz que não, o que você está falando é correto. Todas as percepções em Vraja são realidade pura. E nem mesmo né, um pouquinho disso aí é contrário a isso. De outra forma, isso seria falho. A perfeição ocorre quando o sadhana se torna puro. E quanto mais puro é a sua meditação, na hora do sadhana, mais rápido alguém alcança a perfeição. Você deve se esforçar de tal forma que o seu sadhana pode ser feito belamente. Mas ainda assim, está além do seu poder de purificar o próprio sadhana, né? Então, às vezes a gente pode pensar que eu ouço isso, né, que às vezes as pessoas falam assim, não, eu fiz um curso de meditação e eu purifico assim, eu respiro assim e minha bhakti melhora, né? Ou se eu tiver mais isso, ou se tiver mais aquilo, minha bhakti melhora. Minha bhakti não vai melhorar por isso, né? Seu sadhana pode melhorar, né? A sua prática externa pode melhorar, né? Porque se eu considero que, né, uma prática mundana vai melhorar minha Bhakti, Bhakti seria sujeita a isso. Ela seria dependente de uma coisa material. Não tem nenhum Siddhanta que corrobore isso, né? Então, realmente, sua Bhakti pode até melhorar, né? Se o cara é pobre, não tem tempo de fazer uma coisa, isso, aí arrumou grana, ou ficou com a saúde melhor, que está doente, o sadhana pode melhorar, né? Mas como ele fala aqui, está além do nosso poder purificar o sadhana. Posso cantar mais, posso ler mais, mas não purifica, exatamente. Bhakti é sua tantra, completamente independente. Óbvio que cabe a nós, né, fazer mais prática e assim por diante. Mas não é por aí, né? Ok? Então ele continua que somente Krishna, por meio da sua tinta Shakti, ou seja, da sua potência que está além da minha chit, da minha compreensão, pode fazer isso. Se você tentar fazer isso por si mesmo, você vai se tornar envolvido nas muitas espinhentas do conhecimento jnana, né? Muito interessante isso, né? Então, se a gente acha que pode se aprimorar por esse método, vai dar o efeito contrário, né? Então, achei interessante que ele falou torn ticket, torn ticket.
que a moita espinhenta, você vai se mexendo, você vai se ferindo mais. Né? Você preferir a ajuda de outrem. Mas ele fala assim, porém, se Krishna conceder sua misericórdia, não haverá tal efeito, tal resultado nocivo. Né? Por quê? Né? Cada vez que eu acho que está no meu poder, né, eu cada vez fico menos humilde. Né? Eu não entendo. Porque que, ao contrário, né, do Vaishnava, você cada vez mais se colocar na mão de Krishna. Não de uma forma negligente, óbvio, né? Ah, não vou fazer nada, vou esperar a misericórdia de Krishna, né? Ah, a gente tem que chamar a atenção. O Gurudeva fala, é, não, eu vi uma aula que ele fala assim, se você puder arrancar uma lágrima, né? Se você puder chamar a atenção do mestre, né? Porque, na verdade, você cantar, falar, fazer coisa é para chamar a atenção do mestre, não nesse sentido, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas dele olhar para você, né? Fala, poxa, esse cara está esforçado. Eu quero dar um exemplo que a pessoa às vezes ela não tem um karma favorável, né? A pessoa às vezes não é inteligente para compreender, ela não tem dinheiro, né? Também às vezes posses, para quê? Para poder ter tempo, né? Nem pelo dinheiro em si. Então ela tem que trabalhar muito, gastar muito tempo para isso, e aí ele tem 10 filhos, é mó rolo. Talvez o karma não é favorável ao sadhana, não é muito favorável. Porém, a gente está no reino de Bhakti, não é de karma, né, de jnana. Se o guru vê, ir, né, na verdade, que ele é muito esforçado, que ele é sincero, ele vai ganhar muito, 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 muito. Né? Eu contei aquela história, vou contar de novo, de uma devota que ela era, né, ela tinha filhos e o marido era desfavorável a, a Bhakti, né? Às vezes acontece isso. E ela tinha aproximadamente 1 hora para cantar sua Japamala. Ela contou isso para a Gurudeva, e com aquela ansiava, ela ficava o dia todo, né, ela estava fazendo coisa, mais meditando. Pô, quando vai chegar essa hora? Quando vai chegar essa hora? Porque eu não tenho tempo. Quando vai chegar essa hora? E quando chegava, ela confiava aquele alívio e ela se entregava completamente, porque ela sabia que não ia ter mais tempo mais tarde. A Jela Gurudeva falou que era muito bom isso, né? Cristo não vê quantidade, o Guru não vê quantidade. Ah, fez muito, fez muito. O que é muito para Cristo? Não é nada, né? Não é nada. Mas ele vê essa sinceridade, essa avidez, né? Isso na verdade vai contar. É óbvio, se você tem muito tempo também, então vou ficar esperar 1 hora. Não é assim, né? A gente tem que ter, Cristo dá inteligência para a gente baseada no Shastra, para a gente ver essas coisas. Então não é que, agora eu vou fazer, então, não, só vou cantar concentrado 1 hora, ou sei lá o quê, né? A gente sempre tem que buscar o melhor. Essa nossa vontade é que conta, digamos assim, nossa avidez de fazer aquilo ali. Enfim, vamos lá. A Vijaya fala assim: hoje eu me tornei extremamente afortunado porque está recebendo essas instruções do mestre. Eu quero perguntar mais uma coisinha. A morada de Dwaraka, ou desculpa, das consortes, né, da rainha de Dwaraka, existe somente em Vaikunta ou também em Goloka? É, quem tiver aquela ilustração, eu acabei emprestando, perdi, eu acho, que tem o plano dos universos, é interessante. Se tiver na mente, melhor ainda, que vai mostrar né, o mundo da matéria, é, Kailasa, que é a morada de Shiva, Vaikunta, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, assim por diante. Então ele fala assim, Goswami responde, o Ananda infinito do mundo transcendental é alcançado em Vaikunta.
Ela pergunta, eu não sei onde é que está a enfermagem, vai ter que procurar, nem sei. Mas depois o pessoal procura. Próxima vez a gente. É mais para, né, a pessoa visualizar. Então vamos lá. Ok. O Ananda, nessa bem-aventurança infinda de Tidjagata, desse universo transcendental, é alcançado em Vaikunta. Não existe realização maior do que Vaikunta. Cidades tais como Dwaraka estão ali. E as jovens senhoras, as jovens senhoras dessas cidades residem em seus próprios palácios, servindo a Krishna. Então, sabe, a gente sabe que Dwaraka, né, a gente aprendeu no 10º canto lá do Bhagavatam, que Krishna aparece em Braj ali, né? Depois ele vai para Mathura. De Mathura ele vai para Dwaraka, que é uma ilha aqui, né? Nesse, para Catalila. É uma ilha que fica a oeste da Índia. Né? Ele é mais distante. Aí tem suas razões, que a gente fala, por que que faz isso? Né? Então lá ele se casa, ele tem 16.108 rainhas, né? Cada uma no seu palácio e assim por diante. Os únicos, né, que estão situados em Madhurarasa de Goloka são as Vraja Ramanis, as meninas. Né? Todos os passatempos que estão em Vraja também estão em Goloka, ok? Então, de novo, ele está dividindo Goloka e Vraja, como está aqui. Mais tarde, Vishwanath Chakravartakura ele vai dar uma outra denominação, mas a princípio fica assim. Contudo, se menciona na Gopala, Tapani, Upanishad, que Rukmini-ji, que é a esposa principal de Krishna, está situada em sua raça conjugal, em Mathurapuri, o que se encontra em Goloka. Né? Então vamos imaginar aqui uma flor de lótus, o centro, né, como sendo Goloka, o planeta de Krishna, aí no meio, a gente vai chamar mais de Goloka, o Janata Thakura chama de Gokula, mas tudo bem para não confundir por enquanto. Goloka seria o complexo todo, toda essa flor de lótus, então no meio tem lá da Krishna essa parte mais íntima, depois ali por perto, no entorno, Mathura, são as corolas, né, as aulas de botânica, né, corola, enfim, da flor, então no meio está ali, depois vem Mathura, mas um pouco mais distante do Aracá, e saindo um pouco uh, dessa roda de flor, tem a Ayodhya, e depois Vaikunta. Agora, muitas vezes, todo esse complexo eles chamam de Vaikunta. Todo mundo transcendental eles chamam de Vaikunta. Isso confunde um pouco, né, como toda aquela região. E às vezes eles especificam Vaikunta, que é dito que Vaikunta quer dizer que não há ansiedade, né, esse termo Vaikunta, como só os planetas onde Vishnu, com aqueles 4 braços, ele habita. Né? A partir de Dwaraka, de Ayodhya, que é a morada de Rama, para cima, sempre ele vai alcançando uma forma mais similar à forma humana. Né? Então, o Vijaya fala assim, Prabhu, todas as atividades em Goloka ocorrem na mesma sequência que eu vejo as em Vraj aqui, né, nessa expansão de Goloka aqui, ou somos sim, eles todos existem da mesma ordem, porque ele está falando, você lembra do Ashakali Alila, ok? Na mesma ordem. Porém, sem as divisões baseadas nas concepções de Maya. Contudo, todas essas concepções maíca, ou seja, de Maya, têm sua própria origem supremamente pura espiritual.
as quais eu não vou explicar, eu não posso, desculpa que ele fala, eu não posso explicar. Isso você deve entender pelo poder do seu bhajana. Vijaya de toda existência mundana, prapancha, ela se dissolve completamente na hora da dissolução universal, né? Mahapralaya. Então, em que sentido Vrajalila ocorre eternamente, né? Todo mundo é destruído, vem cá, onde é que fica Vraja, que teoricamente está ali dentro? O Goswami fala assim, Vrajalila é eterna, tanto da perspectiva prakata como aprakata, né? Desse mundo, quanto o mundo transcendental. Inclusive, no 11º canto do Bhagavatam, tem Markandeya Rishi, que ele tem lá o desejo de sobreviver a várias destruições do mundo. Então ele fica flutuando como um náufrago, um sábio náufrago, ele fica flutuando no oceano durante a transição. ah, Tudo bem, era uma transição parcial sobre a transição de uma era para outra. Ele fica milhares de anos. Ele fica assim, ele encontra uma ilha. Ele, pô, uma ilha no meio da. E essa ilha tem uma árvore, banyan, uma árvore, uma figueira sagrada. E ele lá, quem ele vê numa folha, nessa ilustração tem muito na ilha, a gente vê dentro de uma folha de um banyan, ou varta, das árvores que tem aqui, que tem as raízes aéreas, né? Ou seja, elas descem, elas saem de cima e vêm para baixo. Que ele vê Krishna, Krishna é bebezinho nessa folha. E Krishna está chupando o dedão do pé. Tem umas crianças que chupam o dedão do pé. Não sei se alguém teve um filho já que ele às vezes pega o dedão, começa a chupar, né? E ele fala, caramba, né? Isso é um exemplo aqui de que Vraja não é destruído. Onde Krishna está é Vraja. E interessante também tem uma história. Por que Krishna está chupando o dedão do pé? É muito legal, né? E Krishna, a gente vai cair também na história um pouco de Chaitanya Mahaprabhu, ele não tem Staibhava, ou seja, ele não tem um sentimento único. Então ele não sabe o que é desfrutar dele, digamos assim, nesse sentido. Apesar dele ser Atmaratmata, como a gente falou, ele não desfruta dele mesmo como o outro, as Shaktis dele desfrutam dele. Então essa é uma tentativa, quando ele chupa o dedo no pé, ele está querendo saber o quão doce ele é. Né? Mahaprabhu não vem para isso? Mahaprabhu é o que? É Krishna querendo ficar na posição de Radharani para Madhurima, né? Madhurima, para saber a doçura de Krishna. Então, desde pequenininho, Krishna já estava meio intrigado para saber o quão doce ele é, por isso que ele chupa o dedão. Será que eu sou assim? Muito legal. Enfim, onde estava? Então, Goswami fala que ela, na verdade, quando existe a destruição, Vraja, ela flutua como uma ilha no oceano. Ela não é destruída. A percepção presente de Vrajalila está eternamente existe em um dos universos ilimitados que revolvem na ordem cíclica como se fosse uma roda. Uma lila particular, agora presente em um Brahmanda, ou seja, em um universo, aparece no próximo momento em outro Brahmanda, ou seja, em universo. Então, o que acontece? Aqui Krishna fica imanifesto e automaticamente, naturalmente, automaticamente é meio feio, ele já aparece em outro universo. Né? Depois ele aparece em outro universo. Assim que a lila acaba, externa, assim, visível, ela, pum, já aparece no outro. Pum, é uma sequência. Pum, 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 vai aparecendo sempre. Né? Então ali fala assim, né, justamente isso. Portanto, cada lila particular é a Prakata Lila no primeiro Brahmanda.
Mas ele ainda consegue, ainda fica presente no próximo Brahmanda como Prakata Lila. Sacou? Manifesto e manifesto, e manifesto, 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 e assim por diante. Dessa forma, todos os tipos de Prakata Lila são eternos, né? Lembrando, Prakata vem de Prakriti, são as lilas que acontecem nesse mundo. Mesmo no estado imanifesto, né, transcendental, todas as lilas ainda estão presentes eternamente. A Vidya fala assim: vem cá, mas vem cá. Se Prakata Lila ocorre em todos os Brahmandas, então Vradyadama existe em cada um desses universos? Sim, sim, Goswami responde. Goloka é um fenômeno automanifesto que está presente em cada universo como a morada de Krishna Lila. Goloka também manifesta no coração de todos os Shuddha Bhaktas. Ó, oh, que maravilha! Hein? Então, Goloka tem a Goloka externa, digamos assim, mas no coração de cada Bhakta puro, Goloka está ali. Então, os grandes santos, né, eles são o quê? Eles são esses damas, esses lugares de peregrinação que peregrinam, por isso, ambulantes, né? Que essa é a misericórdia de Krishna. Se a gente, às vezes, não pode ir para o lugar sagrado vem a nós. Né? Venha a nós, a vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não tem essas orações? Então ele anda. É por isso que, a gente já falou aqui, vamos sempre repetir, que muitos títulos dos Goswamis são Vishnupada, Acharya Pada. Pada é o que é pé. É um pé de Vishnu, que ele vai até um lugar, ele caminha, vai até um lugar. Vraja quer dizer o lugar onde se anda também. Vraja também quer dizer. Então, esses lugares, eles são móveis, né? Esses mestres, eles vão para um lugar ou outro, porque eles ficam ávidos por isso, para dar essa misericórdia aos outros, como a gente sempre fala, né? Que é a misericórdia selvagem, né? Encontrando-se com a ansiedade profunda que dá causa esse choque maravilhoso. Né? Outro dia a gente juntou isso. Guru Govinda Goswami, ele fala que, não, Shri Gurudev, se não me engano, ele fala que era a misericórdia agressiva com a esperança selvagem, isso. Guru Govinda Goswami, ele fala que a gente tem que ter essa esperança selvagem. A gente vai conseguir, não importa quantas vidas, mas a gente vai conseguir servir a Krishna. Então, a esperança selvagem com a misericórdia agressiva, ela dá um choque maravilhoso. Celestidara Maharaj falava que, como é que era? Eram os kamikazes do amor, uma coisa assim. Não, é o Esquadrão Suicida. Eu que botei depois kamikaze. É o Esquadrão Suicida, Suicide Squad. Ele fala que os Vaishnavas são do or die, que ele fala, né? Faz ou morre. Então, eles se submetem a qualquer coisa como Esquadrão Suicida, né? Para cumprir sua missão, eles passam por qualquer coisa, né? Pelos terrenos mais perigosos. É óbvio que eles estão além disso, mas ele está dando o exemplo de um sadaka, mais ou menos, né? Então, esse é o Esquadrão Suicida, né? Você vê a ordem de Krishna, né? Como Srila Prabhupada, né? Entra naquele cargueiro e tem ataques do coração, dois ataques no coração, né? O do or die. Fala, eu estou levando a ordem do meu mestre, não importa, eu vou fazer ou morrer. Né? Missão feita, missão dada, missão cumprida. Então eles fazem isso. Né? Muito legal. Então ele falou, né, que está presente no coração do Shuddha. Aí Vijay diz assim: por que Mathura Mandala permanece manifesta em um universo onde a lila é não manifesta? O Swami diz que essa lila não manifesta, a prakarta, né, está eternamente presente no Dhamma, que permanece para conceder a misericórdia aos bhaktas que ali residem.
Então, sempre vai ter essas embaixadas, como ele está falando. Essas embaixadas sempre vão existir, como ele falou, para conceder a misericórdia para os bhaktas que estão ali. É dito, na verdade, que o mundo material ele só existe para dar misericórdia a essas pessoas que estão no caminho, né? Que o moto, o motivo para o mundo material existir é só porque tem bhaktas. Tem alguém lá que está precisando nascer de novo, completar sua jornada. Então, nós proclamamos veementemente, ousadamente, que tudo só gira por causa dos Vaishnavas. Né? Então, os Vaishnavas são a força motriz tanto desse mundo quanto do mundo transcendental, como a gente falou no começo. Que para usufruir dessa doçura em conjunto, né, Krishna ele manifesta a lila. Então, os Vaishnavas, que são expansões de expansões de Krishna, né, a gente sabe que Krishna, a primeira expansão dele é Balarama Ji, que é o guru original, que se expande à medida que Krishna vai se expandindo, ele vai se expandindo. Então podemos dizer, em última análise, por favor, isso não é personalismo, que nós somos expansões dessa energia de Balarama, né? Para servir a Krishna de uma forma ou outra, para servi-lo aqui nesse mundo da matéria. Então, apesar de, no momento, aqui ser extremamente desagradável, né? Não é um lugar muito interessante, né? Mas quando a gente chega, se Deus quiser, vamos chegar nesse estágio, a gente vai ver que a gente faz parte dessa lila também, né? Aí tudo fica suave, tudo fica tranquilo. Enquanto a gente pensa de forma independente, quem pode controlar, aqui não é um lugar muito agradável, como já dizia Bhaktisiddhanta Thakur, ele fala, isso aqui não é um lugar para cavaleiros, não é um lugar para cavaleiros, não é para gentlemen. Então, a discussão desse dia chegou ao fim. Enquanto retornava à sua residência, Vijay Kumara repetidamente meditava na sua seva em Astakaliya Lila. E aqui termina esse capítulo 31. Então vamos para o capítulo 32, que ainda dá tempo, intitulado Madhura Rasa, Parakya Naikas. Naikas, são as meninas, né? Naikas. Então, já era noite. Vrajanata tinha completado seu bhajana daquele dia, colocando ali de lado sua Harinamamala, né? A gente chama de Japa, Harinamamala, ele adormeceu. Vidyakumara tinha honrado Prasada e estava ali no seu cama, mas o sono não conseguia alcançá-lo, porque ele estava absorto em pensamentos. A princípio, ele tinha a ideia de que Goloka e Gokula eram lugares diferentes. Agora, contudo, ele concluiu que Goloka e Gokula são não diferentes. De novo, né? Não diferentes, não são iguais. A raiz de Parakyarasa, desse amor extraconjugal, está em Goloka. Mas como é que Krishna pode ser um amante ali, um papati? Então ele ainda estava encasquetado com essa ideia. Ele não podia compreender esse ponto. E ele pensou consigo mesmo, né? Se Krishna é a substância suprema, né? E Shakti e Shaktiman são não diferentes, ou seja, a energia, aquele que detém energia, são diferentes. Mesmo se Shakti ficar separada de Shaktiman, o dono da Shakti, digamos assim, né? Como é que Shakti pode ser chamado de Paroda? Paroda que é casado com, quer dizer, além outra, né? Que é casado com outro que não seja Krishna. E Krishna, como é que pode ser chamado de amante de Upapati? Como isso acontece?
Primeiramente, ele pensou: amanhã eu vou perguntar para Shri Gurudeva a, perguntar essa pergunta, né, e minha dúvida será removida. Mas então ele pensou: eu acho que seria inapropriado perguntar a Gurudeva qualquer coisa além sobre Goloka. Ainda assim, isso tem que ser esclarecido. Ponderando dessa forma, ele finalmente caiu nos braços de Morfeu. Enquanto dormia, ele sonhou que ele estava na presença do seu Gurudeva e, né, a fim de saciar essa dúvida, ele começou a fazer essa pergunta que ele estava ali questionando, né? Gurudeva falou assim, no sonho: Baba Vijay, Krishna está plenamente independente de todas as suas atividades. E seus desejos são desimpedidos, eles não são dependentes dos desejos de outrem, né? Completamente livre, como a gente falou. Seu desejo eterno é que sua grandeza, sua shvara, deve ser assim, oculta e que sua madúria, sua doçura se manifeste. De acordo com isso, ele se dirige à sua Shakti como uma existência separada de si mesmo. Consequentemente, sua Parashakti, sua energia suprema, assume a forma de milhões de golpes jovens e atraentes, todas esforçando para fazer servir-lhe Krishna, né? Ainda assim, Krishna não está plenamente satisfeito com o serviço da sua Shakti, enquanto ela seja influenciada pelo conhecimento da sua opulência. Portanto, a influência de sua Yogamaya Shakti maravilhosa, né, com a influência, ele providencia que aquelas belíssimas golpes, né, tenham esse abhimana, esse conceito que elas pertencem a, a lares diferentes, separados. Isso quer dizer, né, por meio da influência dessa Shakti Yogamaya, eles consideram-se como a esposa de outrem. E, simultaneamente, Krishna também assume o relacionamento como se fosse seu amante. Então, tem uma história, eu já ouvi um pouquinho diferente, mas é que quando Radharani nasce, Krishna nasce, né, é, o pai de Krishna, Nanda Baba, vai visitar, né, Vrishabhana, que é o pai de Srimati Radharani, beleza? Eles são amigos, mas quando o Radharani aparece, aí, né, o Nanda Baba vai até lá e vê aquela criança maravilhosa, lindíssima, adoradíssima, e fala: nossa, que menina bonita. Ela assim, é a pessoa adequada para casar-se com meu filho. E quando o Vrishabhana Maharaj, o pai de Radharani, vai visitar Nanda Baba, o pai de Krishna, quando ele vê Krishna, aquele negro belíssimo, né, aquela safira azulada, ele pensa assim: essa safira é belíssima, porém, se eu incrustá-la num colar dourado, vai ficar mais bonita ainda essa joia. É tudo muito poético. Ou seja, quem é dourado é Radharani, essa joia dourada seria Radharani. Então, se eu incrustar, né? Na Índia eles usam muito o esquema de garrinha, já viu? Você põe a joia e o joalheiro põe aquelas garrinhas assim, para segurar a joia. A joia não pular, né? Porque eles não é pula, né? Então tem que ter aquelas garrinhas. E eles, mentalmente, um já doa a filha ao outro, né? Que não tem aquele antigamente, vou dar a mão da minha filha em casamento. Então ele já rola um casamento sutil ali. Já rolou um love antes mesmo de se conhecerem. E mais tarde, na verdade, toda a Vraja, com exceção de dois ou três, querem que eles se casem, né? Na verdade, a Radharani, ela não quer ser amante de Krishna nesse sentido, né? Ela quer casar mesmo com ele, né? Às vezes a pessoa pensa: não, ela quer casar, quer oficializar aquilo ali.
Todos eles querem Vraj. Então, o que é que eles fazem? Eles chamam Yogamaya, você lembra que ele falou aqui, ó, Yogamaya? Para fazer, você lembra, Yogamaya é guru, ela é uma senhora muito respeitada em Vraj, para fazer o mapa astral dos dois e fazer aquela junção dos mapas para ver se eles dão certo para casar. Né? Aí chama Yogamaya, sabe Yogamaya? Diz que o Yogamaya pega uma vara e começa a desenhar no solo de Vraja o mapa de Krishna. Né? Nossa, esse mapa é muito bom, muito bom, muito bom. Aí depois ela desenha o mapa de Radharani. Porra, achei melhor que o outro até. E depois ela faz essa junção dos dois. Aí é um momento de tensão. Né? Os pais, todo mundo fica calado e ela, Yogamaya pensativa. Olha, um mapa é excelente, o outro é mais que excelente, mas quando eu junto os dois, né? Quando ele faz isso, agora esqueci o nome em astrologia, enfim, daqui a pouco eu vou me lembrar, quando ele faz essa junção, né, para casar, para ver se eles também falam para casar, para negócio e tudo mais. E ela fala quando dá uma tragédia. Existe uma tragédia quando junta os dois. Vai ser uma tragédia em Prado se juntar os dois. Né? E eles não devem se unir. Eles não devem se encontrar muito. Senão vai dar muito problema. Mas por que que Yoga Maya faz isso? Na verdade, os mapas são completamente compatíveis um com o outro. Né? Mas justamente como ele está falando aqui, para que exista essa paraqueraça, essa doçura ainda maior, né? Essa avidez maior de encontrar com o outro, Yoga Maya, como ele diz, é que vai é, é, trazer essa cena. Né? E é por isso que ela justamente fala assim, olha, para evitar certos conflitos, Radharani tem que casar com outra pessoa, né, para evitar o encontro deles. E ela justamente põe a, a Radharani numa família bem complexa, digamos assim, cujo filho é Abhimanyu, que é esse conceito, cuja sogra é Jatila, Jatila quer dizer um emaranhado, e cuja nora é Kutila. Kutila quer dizer aquela que é sinuosa. Né? Então ele põe nessa família meio, né, distorcida, digamos assim, né, para aumentar ainda essa doçura no encontro dele. Porque senão, o que aconteceria? Se ela casasse Radha com Krishna, seria só aqui, ia cair naquela coisinha ali, que acontece em Mathura, em Dwaraka, Ayodhya e assim por diante. Então, Krishna, ele, né, como ele falou, ele quer ultrapassar a sua grandeza, a sua Aishwarya, até chegar em Madhura. Por isso que ela faz esses arranjos, né? Como a gente gosta de falar, arranjos. Porém, Vishwanath Chakravarti Thakur, em comentários, ele fala que existe, numa dessas pétalas, aí sim, de Goloka, um lugar onde Radharani é casada com Krishna, né? Mas é outra história isso aí, onde tudo é perfeitinho, digamos assim. Então a gente vai ver que nessa corola transcendental, nessa corola de lila, essa flor, existe lugar para tudo. Né? Então, voltando aqui. Devido ao loba, devido à avidez por Parakyarasa, Krishna transcende, se olha isso que é bonito, seu Atmarama Dharma, sua natureza de ser autossatisfeito, e realiza variedades de lilas maravilhosas, tá? Como Rasa Lila, com essas jovens que implicitamente acreditam que elas são casadas com outrem. Sacou? É muito especial. Né? Você não vê isso em nenhuma outra filosofia, religiosidade. Né? As intrincâncias do amor divino. Assim, eu falei para uma pessoa também isso, a pessoa ficou maravilhada.
nossa, não convite. Não exatamente isso aqui. E ele continua, Vamshi, que é a flauta, é sua Priya Sakhi, sua amada, desculpa, sua querida amiga, Priya Sakhi, ah, que ajuda nessa atividade. A gente sabe que a flautinha de Krishna é especial. Né? Até as meninas, quando vão para Kurukshetra, naquela eclipse solar, elas olham a Krishna. Krishna tocou a flauta por uma espada, né, em Mathura, em Kurukshetra, nesse lugar. Porque Krishna anda com uma flautinha atravessada aqui, ele tem um cintinho, e a flauta dele fica encaixada no cintinho, né? Fica atravessada no cintinho para segurar a flauta. Eu, poxa, mas aqui Krishna não está com uma flautinha, ele está com uma espada, ele é um guerreiro. Né? Krishna não está com a pena de pavão aqui, que tem uma história. Ele está com uma coroa. Aí, ai, coroa. Está tão diferente. Né? A gente não quer esse Krishna com espada e com coroa. Né? Ah, Krishna aqui tem um sapatinho de rei. Ah, Krishna lá anda descalço, tocando a terra de Vrindavan. Bem legal. Era quando vem. Enfim, vamos lá. Por essa razão, todos os passatempos silvestres de Goloka e os lugares das brincadeiras amorosas de Krishna, tais como Vrindavana, permanecem eternamente presentes. Todos os lugares de passatempos em Braja, tais como a Arena de Rasa, Yamuna e Giri Govardhana, estão em Goloka, e dessa forma, os humores de ser casado, né, Dampatya e de ser fervoroso a seu marido, só que a tua bhava estão presentes ali. Shuddha, só que a tua, ou seja, o sentimento conjugal puro reina esplendidamente em Vaikuntha. As qualidades de Swakia e Parakia, então, são consideradas como sendo inconcebivelmente diferentes e não diferentes. Veja, esse tema é maravilhoso. Em Goloka, Parakia Bhava está presente somente como Abhimana. Né? Você lembra o conceito? Né? Em Vraja, ele aparece como sendo uma fé com a esposa de outrem. Mas existe, na verdade, não existe adultério, porque as jovens são todas Shakti de Krishna. Né? Então, não existe esse conceito, porque na verdade são expansões dele mesmo. Desculpa, da sua própria Shakti, não são expansões diretas dele, são expansões da sua própria Shakti. Krishna está unido com elas desde do começo do tempo. Portanto, a qualidade fundamental delas esta é realmente a fé perfeita no seu marido. Na qualidade, e a qualidade está casada. Sacou? Então, ao mesmo tempo, ele é casado e não casado, porque ele nunca se separou dela. Não? Ok? É um casado. Os Gopas, né, ou seja, os vaqueiros, tais como Abhimanyu, que é o suposto marido dela, são avatares especiais das suas respectivas concepções em Goloka. Eles se tornam o marido para nutrir a lila de Krishna e fazê-lo o líder do Vilasa, dos passatempos. No palco de Vraja, no humor de um Upapati. Em Goloka, que está além do mundo material, irá ser nutrido somente por essa concepção. Dentro do universo material em Gokula, todas as concepções manifestam suas existências individuais e assumem corpos pela influência de Yogamaya, a fim de criar uma experiência de estar casado e então transgredir os códigos da conduta marital, não marital. Tudo isso é feito pelas ações
de Yoga Maya. Ou seja, né, a gente vai ver que Yoga Maya que ela é aquela que orquestra todas essas lilas de Krishna. É por isso que a gente usa Kanti também, né, que é feito de Tulasi, que é uma expansão de Yoga Maya. É por isso que a gente canta na Japamala, que é uma expansão de Yoga Maya, feita de Tulasi. Né? Então, é interessante. Eu me lembro que eu gostava muito de história em quadrinhos, de heróis. Sempre. Eu criança queria ser herói. Né? Um herói na arte já tinha síndrome de Krishna, que horror. Né? Então, o que acontece? Eu imaginava assim, pô, se eu fosse um super-homem, sei que lá, foi ter cheio de poder, imortal, ninguém ia me vencer. Eu falei, isso é meio chato, no tempo era, sei lá, meio chato. Eu falei, mas se eu sou tão poderoso, eu ficava imaginando, criança, eu vou também me auto-enganar, num certo sentido. Então, eu me dava exemplo, eu ia ter a emoção de subir uma montanha, mas, digamos, se eu sei que eu sou poderoso, não vou morrer, eu escalo uma montanha, se eu cair, não tem problema. Eu sei que eu nunca vai cair porque eu sou perfeito. Então, eu pensava comigo mesmo, como eu sou poderoso, eu posso botar na minha mente que eu posso cair. Mas se eu cair, não vou me machucar, então não vai doer, então não vou sofrer. Isso me daria uma emoção de que de, né, eu teria a emoção de estar subindo a montanha e poder cair, e ao mesmo tempo, se eu caísse, não ia sofrer. Né? Depois, quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, eu já queria ser Krishna, que horror. Né? Então, Krishna é mais ou menos a mesma coisa. Né? Yoga Maya vai criar essa emoção de passar ele de Atmaramata para Paramatmata, né? Ser autossatisfeito e ter essa emoção também. Isso vai ser deturpado um pouco, bastante, o Shankaracharya. Né? Shankaracharya também faz uma coisa similar. Não vamos entrar nesse mérito agora, que alguém poderia, né, surgir com essa pergunta também, do conceito Ishvara, de, uh, de Krishna se auto-iludir. Isso provavelmente veremos no próximo estudo, Dvaita versus Advaita, né, que a gente estamos bolando para uma sexta-feira da vida, e quarta-feira, a gente vai bolar um negócio disso em outro canal. 7h40. Quando Vijaya Kumara ouviu sobre Swakya Parakya, estátua explicada por Gurudeva no seu sonho, lembrando, ele continua no sonho, as dúvidas se dissiparam. Goloka, além do mundo material, é, verdade, o mesmo Goloka terráqueo. Sua convicção nesse fato ficou firme e uma bem-aventurança suprema da sua identidade Vrajarasa surgiu no seu coração. Ao mesmo tempo, ele sentiu um despertar de uma fé implícita no Nitya Ashta Kaliya Lila, aquelas duas divisões eternas, Nitya, né, e Vraj, Devraj. Levantando-se cedinho pela manhã, ele pensou, Shri Gurudeva mostrou-me misericórdia limitada. Agora eu vou ouvir dele sobre os componentes de raça e, então, alcançar nestar fé firme e bhajana. Então, a gente vai parando por aqui. Tem 1h10, aí a gente 1h11. Que aí ele já entra em outra história para não ficar muito quebrado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu puder responder. Os temas são um pouco mais enroladinhos, né? Mas eles explicam direitinho aqui. Muito legal, né? Devadama é alto nível. E a gente está acabando. 33, faltam 7 capítulos. Tudo bem? Dúvidas, Tudo bem. perguntas? Muito, muito legal, muito interessante. Eu Né? estou Eliana aprendendo aí. D. Eu estou aqui na É, Holanda. e olha só, a presença internacional. Neida também estava na Califórnia, né? Tô Não sei se é voltando aí. hoje.
Tô Ah, é? voltando hoje. Olha, Holanda e Tava Califórnia. aqui no Brasil, tô voltando hoje para Califórnia. Olha que beleza. Varshana Nandini está onde? Está no Brasil. Só que eu acho que ele não São está no Rio. Paulo. São Paulo. Estou Ó, em São Paulo, numa cidade chamada Boituva. Boituva. Quase Isso, internacional. Boituva. uma hora de São Paulo, quase internacional. Nunca nem ouvi falar Boituva. Com a ilha da velha Boipeba, lá Então, mas é na uma Bahia. cidade que tem campeonato de paraquedismo, tem um parque nacional de paraquedismo aqui, de balonismo. É o que dá para ouvir falar, a única coisa que tem da cidade. Todo mundo fala que o interior de São Paulo é muito bom. Todo mundo fala que é bem interessante. Eu Região conheço de Sorocaba. Boituva. Ó, tem gente que conhece. Eu conheço Boituva. Legal. Muito bom. Bem legal. Então, beleza. Muito Qualquer coisa, obrigada. eu que agradeço. Se vocês puderem ter também um exemplar do Jayavadharma para lerem, que é bem interessante. Né? Ok, então, Radhe Radhe. Para Eliana Dunk. É Dunk? Dunk, Dunk, né? Dunkvel. Dunkvel. Eu estive na Holanda já, em Amsterdam. Sim. Amsterdam. Num Eu não parque moro em belíssimo. Amsterdã, eu moro mais pro interior da Holanda, em direção à Melhor Alemanha. ainda. Eu tive em outubro. Em outubro muito bonito. Era outono, né? Outono, sim. Era Época de muito outono. bonito aí. Bom, muito bacana. É. Ok, então. Muito Muito obrigado. Desculpa obrigada qualquer pela coisa. aula, pela leitura. Obrigada, gratidão. Hare Krishna, boa Hare semana. Hare Krishna. Chitradi é a única que mora aqui pertinho. Boa viagem, Neida. Neida, bom boa viagem, retorno. Neida. Ah, Não é muito obrigada. bom aqui pra cá, mas tudo bem. Obrigada. Vai voltar para o frio, né, Neida? Vou pro frio agora. Para a neve, para lá. Hare Ok, Krishna. então. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe.